Que? Eu acho que você não entendeu o que vai acontecer aqui nessa noite, nesse momento. Quem está pronto? Esse dia estava marcado na agenda de Cristo. Ele sabia que você ia estar aqui. Deixa eu te dizer uma coisa que a gente esqueceu de falar. Deus vai te pegar nessa noite, eu tenho certeza. Segura nessas cadeiras aí que você vai ver o que o Espírito Santo vai derramar nessa noite. Sobre a minha e sobre a sua vida. Vamos aplaudir o nosso Senhor, igreja? Bem forte para Jesus. Seu Diogo. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Como está a tua esfera de adoração? Tem dia que você vai acordar e você vai entender que as coisas não estão bem, você vai entender que as coisas não estão no devido lugar. E você vai ter que tomar posições. E tem posições que vai custar a sua paz. Tem decisões e posições que você vai ter que tomar, que vai custar o teu nome às vezes. Um dia, Samuel acorda e Deus fala: Samuel, por que você está clamando por Saul? Por que você está insistindo em uma oração como se eu fosse mudar a respeito daquele a quem eu já rejeitei? Eu não quero que você ore mais por Saul, porque eu já o rejeitei. Então eu quero que você vá até a casa de Jessé, porque tem um dos filhos deles que eu ungirei. Então a partir daquele momento ele diz: mas meu Deus, se eu fizer isso, certamente o rei Saul me matará. Ou seja, no íntimo, Samuel também conhecia o caráter de Saul. No íntimo ele sabia que Saul amava mais o poder do que as pessoas, do que o profeta e do que a própria ordem de Deus. Então eu não sei quem é você nessa noite. Eu não sei se você tem um coração obstinado igual o de Saul. Eu não sei se você tem um coração ora medroso igual o de Samuel. Ou eu não sei se você tem um coração igual a do cara que eu vou falar aqui nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. Quando você achar o livro, vai até o capítulo de número 16. Achando o capítulo de número 16, vai até o verso de número 11. E depois que você fizer tudo isso e puder se colocar de pé em reverência à palavra de Deus, por favor, vamos lá. O que é o culto? O que é o momento de adoração? Sabe, muitas das vezes eu tinha o culto como um momento de castigo, porque o culto era um dia que eu odiava, era um dia nebuloso quando eu era criança, minha mãe me obrigava a ir para a igreja. Porque era um lugar onde que eu não era bem aceito, porque eu era muito perturbado. Então daí você já tira. Eu chegava, os porteiros já davam aquele toque: se você hoje vir bagunçar, eu vou te dar um beliscão. Você não sabe quantos beliscão eu já levei no braço. Antigamente os diáconos era faca na caveira. E se depois o menino fosse falar para a mãe, ele tomava um couro em casa ainda. Então, se tomou é porque estava dando trabalho. Então, vamos lá. Então, a igreja era um lugar que eu não gostava de ir. A igreja era um lugar que eu tinha uma repulsa. E eu ficava sentado aí, tinha um cara aqui na frente falando. E umas músicas chatas. E eu olhava aquele cara falando e eu falava: meu Deus do céu, o que esse cara está falando aí na frente? Que assunto chato, a Bíblia é chata demais. Até o dia que eu me encontrei comigo. E eu vi que chato era eu. E quanto eu era horrível. E quanto eu precisava de Deus. Porque tem um momento que, quando você não espera que Deus ele prepare o tempo dele, Satanás ele guardou um tempo para a gente. O reino das trevas tem um tempo reservado para nós. Um tempo de depressão, um tempo de caverna. Um tempo onde que a gente se esconde atrás das bebidas, atrás das drogas. Um tempo onde a gente se esconde atrás das falsas amizades. Um tempo onde que a música é legal para dopamina, porque lá eu me jogo, lá eu me lanço. Mas no final eu tenho um vazio no coração. Quando eu voltava para casa no desamarrar do tênis,
Era aquele vazio maior do que quando eu fui. Era uma tristeza. E eu sabia, eu falei, a vida não é só isso. Vamos lá, vocês estão comigo? Quem achou, dá um glória a Deus bem forte aí. 1 Coríntios 16, verso 11 diz assim. Então, 1 Samuel, eu falei o quê? Meu Deus do céu, eu estou muito chapadão aqui, vamos lá. Tem alguém aqui comigo? Diz assim, 1 Samuel 16, verso 11. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio e ele era... Pode guardar a tua Bíblia. Vamos lá. Coloca o capacete que já vem pedrada. Deus vai te pegar nessa noite. Amém? Ore por você nesse momento. Coloque a mão sobre o seu coração. Hoje é um dia de guerra. Hoje é um dia de batalha. Hoje é um dia assim que eu vou contar para vocês. Hoje pessoas aqui que não faltam culto. Começou a mandar mensagem. Pastor, eu não vou conseguir ir ao culto. Pastor, eu não vou conseguir. Falei, misericórdia, quem vai lá hoje? Vocês estão aqui. Deus selecionou esse dia para vocês. Amém? Deus selecionou esse dia para nós, então entenda o que Deus vai liberar aqui nessa noite. Comece orando por você, que já já nós entramos nessa batalha juntos. Primeiro, a sua voz de habilitação. A sua voz de eis-me aqui, ela tem que chegar juntamente com o seu corpo, juntamente com a sua mente, juntamente com a sua alma, juntamente com o teu espírito. Precisa ter uma reunião aqui do teu corpo, alma e espírito para que o Senhor ele venha. O Senhor não vem quando está só o corpo, o Senhor não vem quando está só a alma. O Senhor não vem quando o espírito está desligado. Mas quando tem essa junção de corpo, alma e espírito, e você consegue entrar nessa dimensão tão difícil, aí o Senhor ele vem em uma essência diferente. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Senhor, nós te adoramos nessa noite, Pai amado. Te agradecemos por tua presença aqui, Senhor. Tua presença aqui é uma realidade a qual nós já identificamos, Senhor. Nós já identificamos a tua presença aqui. Isso é muito importante, Pai. Pedimos, meu Deus, que o teu caboide venha de tal maneira aqui que nós sejamos configurados para ti, Senhor. Por favor, Senhor, fala tu, não eu. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Igreja, quando nós olhamos para Davi, eu tenho observado ultimamente que a gente tem uma ideia, quando fala de alguns personagens bíblicos, de levar eles para uma esfera infantil. Porque são histórias gostosas, são histórias boas, são histórias conhecidas, são histórias de fazer desenhos aonde que demonstra alguns superpoderes desses caras. E de alguma maneira isso fica em uma parte da nossa memória cerebral infantilizada. E às vezes nós esquecemos da pessoa de Davi como um adolescente, como um jovem, como um homem, como um rei. E nós sempre lembramos da presença dele como um desenho, e nós acabamos esquecendo
o poder que tem por detrás dessas histórias, nós acabamos esquecendo por causa da importância, porque da importância que Deus ele pediu para escrever esses textos e colocá-lo aqui para nós podermos vivenciá-los. Davi, ele ensina algumas lições para nós e eu vou falar algumas delas aqui nessa noite. Mas uma das principais lições que Davi nos ensina é sobre a obediência, é sobre a perseverança, é sobre viver em uma dimensão diferente daqueles que estão vivendo na época dele. Porque não é sobre aceitação, não é sobre você ser elogiado, não é sobre você ser amado pelas pessoas, mas é sobre a sua identidade, é sobre saber quem você é. Eu vejo pessoas indo ao psicólogo, não é porque elas querem de alguma maneira resolver um problema, mas elas querem de alguma maneira querer saber qual é a identidade dela. Eu não anulo de maneira alguma o trabalho de um psicólogo, de um psicanalista, de um psiquiatra, mas a sua identidade pastor nenhum pode falar, a sua identidade pai de santo nenhum pode falar, a sua identidade médico algum pode falar, a sua identidade nem você sabe mesmo, porque só Jesus pode dizer qual é a sua identidade. É só Ele que pode dizer, porque um vaso quando é feito, ele não escolhe qual é a função dele. Quem escolhe a função do vaso é aquele que o produziu, é o oleiro, é aquele que colocou a mão e disse, a sua função será para carregar flores, a sua função será para carregar azeite, e vai dar uma função para ele. E tem todo um processo. Ou seja, você não é um acidente sexual dos seus pais e por isso você está aqui. Muito pelo contrário, você é um espírito soprado de Deus em um útero. Você consegue entender? Homens não têm poder de gerar filhos. Eu quero que você entenda isso. Pode ter várias concepções, mas um filho, ele é gerado quando um espírito dos céus é soprado dentro de um útero através de uma relação. Vocês estão comigo? Então, a partir do momento que você foi concebido, a partir do momento que você entrou em um útero, quer dizer que existe um propósito. Quer dizer que você não está mais à toa. Quer dizer que você não é apenas vive para si, mas é viver para o Senhor. Afinal, todos nós seremos um dia convidados a sentar à mesa de Jesus. E às vezes você acha que você foi um engano. Às vezes você acha que você foi um problema pelo seu nível de sofrimento que você passou por toda a sua vida. Às vezes você acha que você é um erro porque você não teve apoio dos seus pais. Às vezes você acha que você é um erro porque você foi alguém que andou só. Porque você foi alguém que falava uma linguagem diferente. Mas o que diferenciava Davi era a paixão que ele tinha pelo Senhor. Não era porque ele era filho de Jessé. Não era porque apenas ele nasceu em Belém. Mas era a paixão que ele carregava, era o amor que ele carregava, era o entusiasmo, a vontade de conhecer Deus, a vontade de ter intimidade com Deus e pagar o preço por isso. Alguém aqui ainda tem essa vontade? Hoje eu conversava com a minha sogra, ela falou bem assim, o que está acontecendo com as pessoas que elas não estão indo para a igreja? Falei, o problema não é a igreja, o problema é que as pessoas elas não querem nada com Deus. É só isso. O problema não é o evento que está tendo ou não está tendo, o problema não é o emissário, o problema não é a mensagem, o problema não é o ambiente, o problema é as pessoas. Elas resolveram no íntimo dela viver sem Deus. Elas chegaram a uma conclusão, eu não preciso de Deus, eu não preciso desse fardo. Você só tem Deus quando você vai à igreja? A igreja é um termômetro de como você está espiritualmente. Hoje eu conversava com um homem lá em Barueri. E ele falou, eu falei bem assim, você é cristão, né, sujeito? Ele sapateou, olhou para um lado, olhou para o outro. Eu sou. Só não estou indo na igreja, né, cara? Eu servi muito tempo na assembleia, mas eu hoje só não estou indo para a igreja. Aí eu olhei no fundo dos olhos dele, aquele olhar de coração para coração, porque a Bíblia diz que não é bom você ficar sem congregar. O que é ir congregar? Congregar é um termômetro espiritual de como está a tua vida com Deus.
Não tem como você receber Deus no secreto e querer guardar Ele para você no secreto. É como se você tivesse a cura do câncer na sua casa e você sabe que tem várias pessoas, você diz, não, deixa só para mim, se um dia eu precisar, essa cura está aqui. Não, quando você sabe disso, você quer que as pessoas saibam. Você quer que as pessoas sejam livres. Você quer que as pessoas sejam curadas. Então, quando você tem um encontro com Jesus no secreto, você sai dizendo para as pessoas, ei, eu sei a cura da depressão, eu sei o que pode resolver esse dilema da tua casa, esse dilema da tua família, eu sei o que pode resolver, é a religião. Não! Tem um encontro que ele muda tudo, muda a concepção, muda a forma que você enxerga. Ele faz ressignificar as coisas, o seu ponto de vista. As coisas têm cores, as coisas têm sabores. Você começa a enxergar e ver as coisas realmente como ela é. Davi, ele nos ensina o princípio da paixão na adoração. Ele era um músico, ele era um poeta, ele era um guerreiro, ele era um profeta, ele era um rei. Tudo que envolvia a Deus, aquele cara estava disposto a fazer. Só que quando você para ver a história de Davi, ele tinha tudo para dar errado, bastava ele não ouvir Deus. Você tem tudo para dar errado, eu quero falar nessa noite. A mesma possibilidade de você dar certo é a mesma para você dar errado. A diferença é aonde você vai colocar seu coração. A diferença é aonde você está disposto a chegar. A diferença é quanto você está disposto a se humilhar aos pés de Deus. Eu imagino Davi, de alguma maneira, no meio daqueles vales. Davi, de alguma maneira, no meio daqueles pastos, no meio daquelas montanhas, conversando com Deus, liberando adoração, e entendendo que tudo começava e terminava em Deus. Davi não se tornou um adorador porque ele recebeu uma unção de rei. Porque na verdade Deus nunca quis para Israel alguém que tivesse um título de rei, mas Ele queria alguém que pudesse receber o espírito dele. Você consegue entender? Porque estatura e aparência de rei Saul tinha. Deus nunca quis um rei para Israel. Deus nunca quis um pastor para você. Não precisava de um pastor. Deus, Ele queria que você tivesse relacionamentos direto com Ele. Mas, por alguns não entenderem, Ele levantou pastores. Ele levantou profetas. Ele levantou mestres. Vocês conseguem entender? Vocês conseguem entender? Mas o povo queria, então, já que vocês querem um rei como as outras nações têm, então eu te darei um rei igual os outros têm. Ele tem uma boa estatura, ele sabe falar, ele é eloquente, ele tem a manipulação, o poder da manipulação de palavras, ele sabe negociar. Então, Deus deu Saul para eles. O que você está querendo? Eu te pergunto nessa noite. Qual é o teu padrão? Eu te pergunto. Qual é o teu padrão e quanto custa esse desejo teu? Qual é o padrão que você quer para a tua vida? Porque Deus tem algo guardado para você, mas as pessoas estão procurando o padrão. E viu Eva que era agradável aos olhos. Você consegue entender? O homem é tentado segundo a sua própria cobiça. Cada um vai ser tentado na sua própria esfera. O que é que mais te derruba? A igreja brasileira acha que só existe um pecado, que é o pecado sexual. O resto, fofocar não é pecado, porque todos comentam sobre a vida de todos. Não ler a Bíblia não é pecado, porque afinal eu estou cansado. Não orar não é pecado, afinal eu não sei orar. Vocês estão comigo? É necessário você entender que não é sobre o seu ponto de vista, mas é sobre o ponto de vista de Deus. Davi, ele nos dá outra lição, dizendo que não é sobre a aparência, não é sobre aquilo que você está vendo. Davi, ele era um rejeitado.
Davi, ele era a vergonha do pai dele. Porque Davi, além de ele ter sido um relacionamento fora do casamento do pai dele, ele era alguém que veio com as características diferentes. Ele era ruivo, ele era completamente diferente dos irmãos dele. Os irmãos deles tudo tinha estatura de soldados. Quando você olha para Eliabe, quando você olha para Samar, quando você olha para Abinadab e os outros 7, os cara eram tudo um padrão gigante. Aí vem Davi baixinho para aquela época. Vem Davi completamente fora do padrão. Ele era aquele que fazia as coisas que os irmãos não faziam. Ele fazia o trabalho que era vergonhoso, que era o quê? Cuidar das ovelhas. Davi não podia sentar à mesa com os irmãos dele. Davi comia na cozinha juntamente com os servos. Porque ele era indigno. Davi, ele era zombado pela pele dele. Davi era zombado por aquilo que ele carregava. Imagina se Davi não tivesse uma intimidade com Deus, jamais. Ele pensaria um dia em ser o rei de Israel. Jamais ele pensaria em ser aquele que é chamado de o pai de Jesus. Você consegue entender? Você consegue entender? Quando ele é chamado filho de Davi, tenha compaixão de mim. Você consegue entender? Vocês estão comigo, por favor? Olha para a pequenez dele. Olha para o nível de rejeição que ele passava. Olha o que ele carregava. Completamente uma insanidade dizer que esse cara um dia seria aquele que carregava o símbolo de Judá, que carregava o amor e o fogo de Judá, que um dia seria um rei, que conquistaria tantas coisas. Como eu iniciei a mensagem, a Bíblia diz que Samuel, quando ele chega em Belém, na terra dos pães, o povo estava com medo, porque Saul, ele era um rei opressor. Então os caras estavam amedrontados. Se Samuel chegou, então quer dizer que a cabeça ia rolar. Quer dizer que Saul mandou alguma coisa. Aí Samuel já fala, não, eu só vim entregar um sacrifício, porque Deus tinha falado para ele dizer estas palavras. Só vim entregar um sacrifício lá na casa de Jessé. Estou indo lá. Só que entenda algo aqui. Deus manda Samuel ir à casa de Jessé, e Deus também diz para Samuel que ele indicaria o filho. Deus não fala que era para Samuel escolher. Vocês estão comigo? Deus está falando coisas e nós estamos escolhendo. Deus nos deu um direcionamento e nós estamos escolhendo. Não, é do meu jeito, da minha maneira. É do jeito que os meus olhos gostam. É do jeito que os meus olhos estão anseiando e desejando. Vocês estão comigo, por favor? Quando ele chega na porta da casa de Jessé, ele olha para Eliabe e diz, certamente é este o rei de Israel. O cara tinha uma aparência de rei. O cara olhava assim, a pinta daquele boy era de Brad Pitt. Não, é ele o rei, certamente. Aí Deus já dá uma repreensão nele já. Ei, eu não sou como os homens. Eu não olho a aparência, eu olho o coração. E Deus fala algo para Eliabe, o mesmo que Deus falou para Saul, mesmo antes de Eliabe ter recebido algo do Senhor. Deus diz assim, eu já o rejeitei. Quer dizer que Deus já sondou o coração dele. Quer dizer que Deus já pensou em possibilidades. Você está comigo? Não peça a Deus uma oportunidade nova. Peça a Deus uma mudança de coração. Não peça a Deus uma porta aberta nova, um título novo. Peça a Deus uma transformação no teu coração, porque na hora certa é Ele que vai ser a oportunidade. É Ele que vai ser a porta. É Ele que vai bater. É Ele que vai chegar. É Ele que vai abrir. Você consegue entender? Aí a Bíblia diz que vai passando um por um. Aí eu vejo uma frustração no rosto de Jessé, um suor descendo no lado frio. Eu vejo um Samuel, talvez agora dizendo, uma falsa profecia. Deus mudou de ideia com essa casa. Ele para agora conjecturando. Ele senta
Dá uma respirada forte. Todos os seus filhos já passaram aqui? Eu vejo a Abinadab olhando na cara de Samar, dando uma balançada de cabeça. Eu vejo Eliabe olhando assim de canto de olho. E eu vejo uma risada no ambiente. Só sobrou um. Jessé. Jessé primeiro diz o que ele faz para depois dizer quem ele é. Primeiro Jessé, o pai dele, desabilita ele dizendo: ele está cuidando das poucas ovelhas. Ele está dizendo: ei, os que prestam estão aqui. Por favor, tem alguém entendendo essa mensagem? Todo mundo estava olhando com os olhos. Tem hora que nós não podemos enxergar com os olhos. É além daquilo que os olhos podem ver. É sobre uma esfera que as pessoas carregam. É sobre uma essência que emana de dentro de cada um que Deus colocou. E a essência que Deus tinha colocado dentro de Davi, Davi fez manutenção dela, cuidou quando ele adorava. Ele era uma porta aberta para Deus. Um canal onde que ele podia levar adoração e também podia receber do Senhor revelações, podia receber do Senhor uma voz, podia receber do Senhor poderes. Você consegue entender? A partir daquele momento, a partir daquele cenário, a mesa toda preparada, os servos dizendo que aquele banquete lindo, o cheiro da comida subindo, e o profeta diz: ninguém comerá até que Davi chegue à mesa. Pode preparar a festa que for, gente. Tem coisa que só vai acontecer se você for convidado. Porque é sobre o que você carrega. Você acha que Davi achava que ele carregava algo de bom? De repente Davi está lá no meio das malhadas. Não sei se era um dia triste na vida de Davi. Eu não sei se era aquele dia que Davi estava assim, nunca vai melhorar. Não sei se é aquele dia que Davi estava assim, hoje está denso, hoje está nebuloso, hoje está uma quarta-feira 13. De repente, chega um dos servos de Jessé. Davi, seu pai está te chamando. Eu não posso falar o que está acontecendo, mas é algo muito importante e urgente. Vá depressa. Até a hora que chega Davi, todo empoeirado. Até a hora que chega Davi, com uma aparência diferente. Agora conjecturando, eu vejo um Samuel dizendo: Deus está louco. Olha o que ele está trazendo para Israel. Olha o que ele quer colocar como referência para Jerusalém. Eu vejo um Samuel conjecturando, tá, gente? Depois dele falar isso, olhar no fundo dos olhos daquele cara, enxergar algo que ninguém mais enxerga ali. Porque eu vou te dizer um negócio: a unção te separa, mas o que te prepara é o processo. Tem gente fugindo do processo, achando que está preparado porque um dia recebeu uma profecia, porque um dia recebeu uma oração, porque um dia recebeu um recado dizendo que seria alguém para as nações. E nada funciona e nada flui, porque está o tempo todo fugindo do processo. E quando você entende que essa unção, ela te separa, mas não te prepara, você entende a necessidade do processo. Aí você vai entender que sim, tem as perseguições. Você vai entender que pode os irmãos atacarem. Você pode entender que pode o pai rejeitar. Você pode entender que pode o profeta duvidar. Mas acima de tudo isso, tem um Deus que move e promove. Acima de tudo isso, tem um Deus aguardando o dia perfeito para todas as coisas. Já estou encerrando. A unção caiu sobre Davi. Ele foi ungido na frente dos irmãos dele, na frente do pai dele. Jessé pegou um chifre daquilo ali, como do chofar que eu gosto de ficar tocando. Ele encheu
e começou a derramar sobre a cabeça de Davi. Naquele dia, Davi, ele só não recebeu um título a qual nem foi reconhecido. Davi, ele é ungido de novo depois da morte de Samuel, e o povo não aceita, só a tribo de Judá aceita ele. O restante do povo ainda fica seguindo Isbosete, que é o filho de Saul. Ou seja, não é fácil o processo. A unção, as pessoas não vão respeitar a unção do Senhor sobre a sua vida. As pessoas vão te rejeitar. As pessoas vão apontar os seus erros. As pessoas não vão querer te amar, porque elas gostam de amar por aquilo que você carrega, não por aquilo que você é. Elas te amam pelos benefícios. Elas não te amam porque você carrega uma essência. O Senhor nos ama por aquilo que nós carregamos, por aquilo que nós somos. E este amor dele é incondicional. Não importa o que você faça. Deus rejeitou Saul como rei, mas não rejeitou ele como homem se ele resolvesse se arrepender. Vocês estão comigo? O zelo, ele faz com que as coisas sejam diferentes. Davi, ele era um homem altamente zeloso. Davi, ele era um homem altamente cuidadoso. Você vê que lá na frente, Davi, ele recebe uma missão do pai. Essa semana eu liberei isso em um culto e meu coração queimou. Hoje eu estava montando a mensagem. Sabe aquele dia que nenhuma mensagem casa? Falei, misericórdia. Aí eu desci rápido, saí assim, desci para beber uma água lá embaixo. Falei, Anne, não está saindo nada. Ela falou, você falou um negócio lá no culto muito forte sobre o zelo de Davi. Eu falei, eu estou montando uma mensagem lá sobre ele mesmo. Aí eu voltei, falei, lá mesmo. Voltei, é lá mesmo. Porque Davi, ele recebe uma incumbência, ele recebe uma missão do pai dele, que é ir lá no Vale de Socó, levar uns queijos. Mas antes dele sair, a Bíblia diz, cuidadosamente Davi deixou um pastor no lugar dele. Olha o cuidado daquilo, está escrito aqui na Bíblia. Altamente zeloso. Não é sobre fazer as coisas de qualquer jeito. Vou falar um negócio para vocês. Olha isso aqui, de coração para coração. Tem coisas que vocês não puderam fazer hoje durante o dia, por quê? Porque vocês estavam trabalhando, certo? Mas você deixou para fazer à noite, porque era horário do culto. Por que vocês não fizeram na hora que estavam trabalhando? Por causa que nós fazemos aquilo que é importante. Entre o culto e o trabalho é mais importante. Eu sei que com palavras nós somos hipócritas e falamos que o culto não. No horário do culto não. Você pode falar o que você quiser, não estou chamando atenção porque eu sei fazer algo. Estou falando sobre a essência do teu coração que revela o teu caráter. Você não pode concordar, mas contra fatos não há argumentos. Você não vai deixar o trabalho na mão, porque dali vem o teu sustento. Não é do Senhor, é dali que vem. Vocês estão comigo? Tem um salário ali, você vai ser descontado. Tem um chefe que está de olho em você. Vocês estão comigo? Então no trabalho eu não abro mão. Mas e do culto? Ah não, o culto só faltar uma vez, não tem nada não. Vocês estão comigo? Revela muito sobre nós essas coisas. Aí eu vejo um Davi apaixonado. Estar na tua presença é como 1000 dias. Como eu amo ir adorar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí você vê um cara perdido, atrás das malhadas, rejeitado pela família, e Deus colocando ele como rei. Ele era queridinho de Deus. Deus amava ele mais do que amava Saul? Não, mas ele amava mais Deus do que Saul amava Deus. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele diz lá no livro de Tiago, chegai-vos a mim e eu chegarei até vós. Está falando mais sobre você do que sobre Deus. Está falando mais sobre você ir do que sobre Deus chegar até você. Porque Deus quer se revelar a todos.
Mas antes dele se revelar, ele fala sobre intenções. Antes dele se revelar, ele fala sobre o que está dentro do teu coração. Se você não está bem, se você não está cansado, você não quer vir para esse ambiente. Se você não está bem, se você não está legal, você não quer vir aqui. Você prefere ficar em casa na bad ou na preguiça assistindo uma série, um seriado. As pessoas são altamente agora conselheiras nas suas redes sociais, nos seus stories. Tem frases demais que tocam o coração. Elas sabem tudo sobre todos os assuntos. São especialistas com a inteligência artificial na mão. Com o Google. Tem opinião para tudo. As pessoas não precisam aprender mais nada. Só que elas estão perdidas nelas mesmas. Estão perdidas nos seus contos, nos seus sonhos. Estão perdidas. E pior que os sonhos nem são delas. Foi uma série que mostrou alguma coisa que queimou o coração dela. Foi um modelo novo de um carro que queimou os olhos e queimou o coração dela. Foi um biotipo, um padrão de pessoa que ela olhou e, uau! Oh my gosh! Senhor, eu quero um daquela. Senhor, eu quero um daquele. Aí vai viver em função daquilo. Tem algo tão grande que Deus colocou aí dentro de você. Tem algo tão imenso. Todo ouro do mundo não conseguiria pagar uma essência e uma chave aí dentro. Tudo que os homens queriam, tudo que eles poderiam fazer, tudo que o homem gostaria de fazer, era conseguir criar um ser humano. Eles nunca vão conseguir. E Deus, Ele te deu uma dádiva. E não é só sobre te colocar na cidade de Alumínio, não é sobre te colocar em Sorocaba, São Roque, não é sobre te colocar em São Paulo. Não é sobre um sonho realizado em outro estado, em outro país. Mas é sobre isso que está batendo aí. É sobre esse... Você é muito mais do que você acha que você é. Você carrega muito mais. Muito. Ah, se vocês entendessem o valor de fato das coisas. Você gastaria mais tempo adorando do que lamentando. Não foi o lamento de Davi que fez ele se colocar na posição de rei. Não foi o lamento de Ana que fez com que ela recebesse Samuel. Não foi o lamento de Israel que fez com que ele saísse da Babilônia. Não foi o lamento de Obadias que fez com que ele recebesse a revelação dos céus. Sempre foi adoração. Quando Ana mudou do lamento para uma adoração. Quando Israel mudou de um lamento para uma adoração. Quando Obadias mudou de um lamento para uma adoração. Aí Deus, Ele revela a identidade dele. Porque lamento fala sobre insatisfação. E adoração fala sobre concordância. Adoração, você não consegue adorar e se lamentar ao mesmo tempo. Não. Adoração, ela quebra jugo. Adoração, ela te direciona. Adoração te dá um destino profético. Adoração alegra a tua alma. Adoração te cura. Então é por isso que nós somos chamados para ser adoradores. E o que mais deixa Satanás louco é que ele perdeu essa função.
É o que mais ele tem. Ele é o maior teólogo do mundo, mas ele continua sendo o diabo. Ele pode ser o mais intelectual do mundo, mas ele continua sendo o diabo. Com todo o poder que ele tem de manipulação, ainda ele continua sendo o diabo. Você, eu, podemos ser adoradores genuínos, adoradores sinceros, que pode mudar toda uma geração. A igreja é... Para nós concluirmos, tenha um coração arrependido quando você errar. Essa é toda a diferença. Mesmo que Davi segurou aproximadamente 6 meses. Quando ele foi confrontado, ele não se lamentou, ele não se defendeu. Ele reconheceu, ele se prostrou. Não retire de mim o teu espírito, Senhor. Não retire de mim o teu espírito. Não seja como Sansão, que perdeu o espírito e nem percebeu, porque a função dele continuava intacta. Eu quero orar com vocês nessa noite. Vamos lá. Aleluias. Deus, Ele te separou para um tempo diferente. Eu lembro